estarmos aqui nessa tarde para adorar e exaltar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Léo. Deus abençoe o Senhor. Tivemos hoje de manhã na nossa reunião da convenção. Eu disse para ele que eu ia estar aqui à tarde com os irmãos. E aqui estamos nessa tarde para a glória de Deus. Aleluia! Deixar uma pequena palavra. Que presença poderosa. Aleluia, Deus! Aleluia! Em livro de Atos, no seu capítulo 3, versículo de número 6, diz assim: disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-a pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém? Amém. Meus irmãos, Atos capítulo 3, a gente fala a respeito da cura do coxo ou aleijado. A Bíblia diz que Pedro e João eles subiam juntos ao templo a hora da oração nona. Essa oração que Pedro e João eles estão indo, eles estão subindo, era a oração das 3 da tarde. E era uma tradição entre o povo orar 2 vezes por dia. Eles oravam pela manhã e eles oravam pela tarde, às 3 horas. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João eles estão subindo juntos à porta do templo. Eles estão subindo juntos para orar. É interessante porque a Bíblia diz que era pegado um homem que era coxo, era colocado na porta do templo para pedir esmola a quem entra e quem sai de dentro do templo. É muito lindo, por quê? Porque esse homem aqui, para chegar na porta do templo, ele vai depender de pessoas. Ele vai depender de alguém para pegar ele, levar ele e colocá-lo na porta do templo. Eu fico imaginando agora a pessoa que vai levar esse homem todos os dias. Ele vai perceber que a história daquele coxo sempre é a mesma todos os dias. Qual é a história? Vai pegar ele e levar e colocar na porta do templo. Então quem olhasse, passasse na porta do templo e viu o homem naquele estado, naquelas condições, pedindo esmola, sabia que se passasse hoje, ia ver ele, se passasse amanhã, ele está no mesmo lugar pedindo esmola novamente. Então sabia que a história do homem sempre era a mesma. Mas quem olhasse para o homem nunca ia imaginar que Deus tinha um plano. Quem olhasse para o homem nunca ia imaginar que Deus tinha um projeto para a vida daquele homem. Algo interessante, porque Pedro e João estão subindo juntos. Observa uma coisa. Esta oração era uma tradição entre o povo de orar 2 vezes ao dia, de manhã e também à tarde. Então, é bem verdade que havia muitos que tinham passado por aquele homem, tinha subido para o templo para poder orar. Mas observa uma coisa, que o milagre não acontece dentro, o milagre acontece fora. Tem muita gente que consegue fazer milagre só dentro e não consegue fazer milagre fora. Fazer milagre dentro da igreja é fácil, irmão. Agora eu quero ver fazer milagre lá fora, onde todo mundo conhece a tua vida, onde todo mundo sabe da tua história. Aí eu quero ver. Mas vamos lá. Pedro e João estão subindo, ele se prepara com o homem. O homem vai olhar para Pedro, vai olhar para João e vai pedir uma esmola. Pedro rapidamente, Pedro está olhando para o homem, Pedro está dizendo: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro está me ensinando algo muito importante. Por quê? Porque Pedro está dizendo: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro está dizendo para mim: Anderson, melhor do que pregar por dinheiro, melhor do que pregar pela prata e pelo ouro, é melhor ainda pregar pela presença de Deus. Enquanto alguns pregam por conta do ouro e da prata, Pedro está ensinando para nós, aleluia, que é melhor pregar pela presença de Deus. Enquanto alguns estão pregando só por dinheiro, ainda Deus está levantando Pedro e João que prega pela graça, glória, que prega pela presença. E eu acredito que nessa tarde aqui tem pessoas que não estão preocupadas nem com ouro nem com prata, mas está preocupado com a presença de Deus, que é muito mais do que ouro e do que a prata. O que adianta você ter ouro, você ter prata e não ter presença de Deus? É melhor ter presença de Deus do que ter prata e do que ter ouro, irmão. Aleluia! Observa, alguns estudiosos vão dizer que este templo, onde Pedro e João estão subindo, era um templo muito rico.
E esse templo era forrado de ouro e também de prata. Mas sabe o que é interessante? É que o milagre não está acontecendo onde tem prata e tem ouro. O milagre está acontecendo onde tem dois, cheios da presença de Deus. Por quê? Glória! Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas aonde houver 2, 3 ou mais, no meu nome lá estarei presente. Ou seja, se você estiver até dentro do presídio, irmão, se tiver no nome do Senhor, pode ter certeza, Ele vai estar presente no ambiente, Ele vai curar, vai libertar, vai transformar para a glória do nome dEle. Deus. E Pedro, ele está dizendo, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro lança a palavra em direção ao homem, para nem finalizar. Pedro lançou a palavra em direção para o homem. Quando Pedro lança a palavra em direção a ele, Pedro percebe que o homem não levanta. Pedro, ele diz, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro lançou a palavra. Pedro lança a palavra para o homem, Pedro está olhando para o homem, mas o homem não se levantou. Por que não? Porque os tornozelos do homem estavam fracos. Por quê? Porque havia muito tempo que ele estava naquelas condições. Então o que é que Pedro, observando que o homem não consegue levantar, o que é que Pedro vai fazer? Pedro vai estender a mão. Às vezes só uma palavra não basta, irmão. Se você evangelizou de manhã, passa tarde na casa da pessoa e já fala, vamos para o culto. Ô glória, sabe o que é que isso quer dizer? É estender a mão. Tem muita gente que lança a palavra, mas não tem coragem de ir buscar. Tem muita gente, glória, tem muita gente até que lança a palavra, irmão, mas não tem coragem de chamar a pessoa na casa dela para ir para o culto. Aí Pedro está dizendo, olha, a palavra eu lancei, mas o homem não levantou. Já que ele não levantou, então eu vou estender a mão para ele e vou ajudar ele a se colocar de pé. Aí Pedro vai, pega a mão do homem e se coloca de pé. Aí a Bíblia vai dizer que ele entrou para dentro do templo, saltando e glorificando o nome do Senhor. O que uma mão faz? Se você estender a mão para alguém, pode ter certeza que uma hora ela vai entrar aqui dentro, saltando e glorificando para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Glória a Deus.